Hola chiquitos, buenos días a todos, como estão? Estou com saudade de vocês, viu? Nossa, quanto tempo longe, não, chiquitos? Buenos, mas como assim tem que ser, vamos dar continuidade às nossas classes de espanhol, não? Estamos em la classe 5, então vocês vão abrir a apostilinha de vocês em la classe 5. Vamos a ver acá numeral, cardinal e verbos irregulares no presente de indicativo. Então, vê os números. Eu sei que vocês já sabem que nós trabalhamos com os números no quarto, no quinto ano. Então, tá tranquilo, né, gente? Então, eu sei que vocês não vão ter problema com isso. Só vamos dar uma revisadinha aqui, ó, no que a gente deve aprender, tá? Entonces, vea, saber los números en español es muy importante. Puedes estudiarlos haciendo en tu cuaderno una lista con las principales diferencias entre el espanhol e el português. Ah, então aqui é uma sugestão. Logo, pode escrever por extenso os seguintes números. Então, escrever o nome desses números que estão aqui, né, em palavras. Aqui é para recordar uma sugestão. Seguindo, temos, debes aprender que el número 1 pierde la O antes de sustantivo masculino. Por exemplo, se eu digo perro, un perro, e no uno perro, tá? Substantivo masculino, que perro é cachorro, então masculino, e no uno, sim? B, el número 2 é invariável, ou seja, ele não tem masculino e feminino como na língua portuguesa, que é 2 livros, 2 casas. Em português eu digo 2 livros, 2 casas. Em espanhol não, o número 2 não muda, é sempre escrito dessa forma. C, el 6 se diz igual que em português, então igualzinho, tá? Não muda nada o número 6. D, el 4 se escreve com C. Lembrando que em português o 4 é com Q, né? Em espanhol com C. 11, 12, 13, 14 e 15 se escrevem com C. Não podemos esquecer disso, não é com Z como na língua portuguesa. F. Assim se escrevem 16, 17, 18, 19. Lembram dessa escrita que a professora deu para vocês, né? O ano passado escrevemos bastante numerais, né? G. Solo se usa la Y entre decenas e unidades. 45, 108. Observa, o Y, que é o Y nosso aqui, a gente só vai usá-lo entre as dezenas e as unidades, tá? Da centena para cima, não. Então, 101, 102, 190, sim? Não usa. H. De 21 a 29, la Y se convierte em I, componiendo uma sola palavra. Então, observa que a gente escreve junto, olha lá. 21, 22. Não escrevemos separado, como 31, 32, 99. Então, a casa do número 21 ao 29 escreve-se em uma palavrinha só. E a partir de 30 se escreve separado. 31, 65, 99. Então, olha, aqui já é necessário colocar o Y separando. J. Solo 21 antes de um substantivo pierde la O e leva tilde. 21, tá? Então, somente esse número.
Só o 21, quando ele estiver antes de um substantivo, ele perde o O e ganha um acento no U. 21. K. Los números 22, 23, 26 llevan tilde, tá? Então, olha a escrita: 22, 23, 26, certo? Acá é revisão, que já vimos isso tudo. Observa agora como se escrevem por extenso os 10 primeiros números cardinais. Então, temos aqui de 1 a 10, a escrita, sei que vocês já sabem, tá? Atrévete, exercício. Vamos a suponer que realizamos chamadas telefônicas para reservar ingresso em uma peça de teatro e vamos a pronunciar cada número. Exemplo: mi número de teléfono es 586544770, tá? Então, o que vocês vão fazer nesta primeira atividade? Escrever o nome desses números de telefone que aqui estão, o nome dos números por extenso. Atividade 2. Escreve em letras os números de este pequeno texto. Então, as estações del metro em São Paulo são muitas, 85, pero estão identificadas por el color e solo funcionam durante o dia e a noite. Dificilmente funcionam em la madrugada, por isso há um horário que devemos conhecer. Então, acá temos o numeral, solo escrever seus nomes. Las estações de color rojo empiezam a funcionar a las 4 de madrugada. Las de color azul terminam suas atividades a la 1 de la madrugada. As de color amarillo empiezam a funcionar a las 5 e terminam a las 12 de la noche. Todas as estações juntas recorrem aproximadamente 100 km por dia. Então, solamente colocar os nomes acá, ¿sí? Cá temos a estação de metro, ¿sí? 100 km de metro em São Paulo, tá? Para ilustrar a classe de los numerales. Bueno, agora vamos a ver a coisa nueva, que é verbos irregulares, ¿sí? Estes 3 verbos são muito necessários em todo diálogo e conversação. Fíjate como se conjuga. Então, temos acá verbo ser, estar e tener, tá? São verbos que a gente usa bastante no nosso dia a dia, tá? Aqui nós temos a conjugação desses verbos no presente. Eu sou, tu eres, ele, usted, es. Nosotros somos, vosotros sois, ustedes, ellos, ellas son. Tener, estar, né? Eu estou, tu estás, ele, usted, ella está. Nosotros estamos, vosotros estáis, ellos, ellas, ustedes estão. Tener, eu tenho, tu tienes, usted, él, ella tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, ustedes, ellos, ellas tienen. Temos acá a conjugação. E um exercício. Completa as frases com o verbo ser. Então, está aqui já, é só completar conjugando, né? Observa. Aquele Aninha é italiana, porque aquele Aninha é ela, Seus padres, seus pais são ellos, são espanhóis. Su mejor amiga é mexicana. La 2. Eu sou estudiante del 6º año. 3. Tu eres mi mejor amigo. Tu, persona de tu. Eu sou, tu eres. Ella es la professora de espanhol. Ella es. Muito bem. Tu e eu somos primos. Ó. Tu e eu, nosotros, somos primos. Tu madre e tu são brasileiros. Então, sua mãe e você, né? São brasileiros.
Mi hermano es un chico muy listo. Mi hermano es él, um chico muy listo. Segunda atividade, ustedes vão completar com o verbo estar e tener. ¿Sí? Observa acá, os dois verbos acá. Estar e tener. Vea. Primeiro, ahora mismo estoy en una clase de español. Hasta mañana, professora. Tengo que ir a la biblioteca. ¿Dónde está la biblioteca? ¿En el primer o segundo piso? Está muy lejos el supermercado. Ana tiene muchas fotos selfie. Mamá, ¿dónde están los dulces que compraste? Ó, estão, por que estão? Porque não é mamá. São los dulces, os doces. Mira, está en el armario de la cocina. ¿Cuántos años tiene tu hermana? ¿Por qué tiene? Porque tu hermana es ella. ¿Cuántos e-mails tienes tú? Olha aí, tú, tá? Então, tú tienes. Yo y mis compañeros de clase estamos praticando deporte. Então, eu e meus companheiros, nós, tá? Então, essa atividade bem simples aí. A parte mais complicadinha são os verbos irregulares que trocam, né, as letras, como que nós vamos ver agora. Observa aqui. Verbos irregulares com câmbio vocálico, ou seja, câmbio é troca, troca de letras. Veja, com câmbio vocálico, o para o e para ie. Então, como nós temos o exemplo aqui do verbo querer e poder, olha só. Em espanhol, há muitos verbos regulares que têm troca vocálica. Pero agora, né? Então, mas agora, neste módulo, vamos estudar só dois tipos. Então, vamos estudar como exemplo os verbos querer e poder, tá? Que é o citado aqui, ó. No quiero, no puedo. Tá? Então, veja só a tabelinha desses verbos. Sujeito ao verbo querer, pensar, sentir e empezar. Eles vão trocar o e por ie, tá vendo? Ie, olha. As únicas duas pessoas que não usam dessa troca é nosotros e vosotros. Observa que nosotros e vosotros permanece igual, não tem a troca do ie, tá? Nesse mesmo tipo pertencem os verbos entender, que vai ficar entiendo, cerrar, cierro, encender, enciendo, mentir, miento, preferir, prefiero. Então, dessa forma, esses verbos que estão no quadrinho se conjugam, tá? Trocando o e por ie, seguindo aqui este modelo, tá? Tudo bem. Então, aqui nós temos um atrévete que vocês vão fazer. Vocês vão conjugar os verbos que estão aí entre parênteses e completar ali, tá? Os espacinhos. Aqui nós temos outro verbo de troca, que é o verbo com câmbio vocálico de o para o e. Então, ele vai trocar a vogal o pelas vogais u e. Observa, poder, volver, dormir, morir. Ó, puedo, vuelvo, duermo, muero. Observa aí. Na pessoa de nós outros e vós outros não muda. Ó, só muda onde está aqui em negrito, tá? Yo, tu, usted, ele, ella, ustedes, ellos e ellas. Os demais, os dois primeiros aqui, ó, nos outros e vós outros, continua o normal, tá? É uma regra da língua, tá, gente? A esse mesmo tipo pertencem os verbos aprobar, almoçar, consolar, morder, envolver, mostrar, probar.
recordar, sonhar, soltar, resolver, mover, entre outros, tá? Então, aqui nós temos também um exercício. Vamos fazer esse aqui juntos, tá? Olha só. Conjuga os verbos entre parênteses da forma adequada. Então, eles estão aqui, tá? Ó. O poder, né? Quando hace calor de 37 grados centígrados, no puedo dejar de beber água. Então, não posso deixar de beber água. Lá, puedo era poder, troco o por o e. Tenho uma mascota em casa que sempre que la saco a passear me muerde, o verbo morder, né? Muerde las piernas. Então, pessoa de yo, morde a mim, eu, muerde. Se yo no apruebo, ao verbo aprobar, vai trocar o o por o e, apruebo, las asignaturas, este semestre tendré um retrocesso em mis estudos. Mis amigos, ao verbo dormir, ó, duermen, que ellos, né, temprano todos os dias, pero yo no puedo, tá? Então, meus amigos dormem cedo todos os dias, mas eu não posso. Então, observa que eles trocam também o por o e, certo, gente? Então, o que tem um pouquinho mais de dificuldade é esses verbos aí irregulares, aqueles que a gente precisa estudar um pouquinho mais, tá? Nós temos uma atividade para fazer lá no site e também o quiz, tá? Não esqueçam de fazer direitinho. E a atividade que a professora pulou aqui, vocês façam e tirem uma foto para a prof ver, tá? Beijos, até a nossa próxima aula.